Amigos, agora nós vamos ouvir o Coronel Lara relatando os desafios da carreira dele como comandante-geral e como foi a revisão constitucional. A ameaça da desmilitarização também já pairava naquela época. O ano era 1997, o local, o Congresso Nacional. O tema que se discutia na época era a revisão da Constituição Federal de 1988. Nesta revisão, estava presente a discussão sobre a manutenção das polícias militares e corpos de bombeiros como instituições permanentes e com suas atribuições definidas na Constituição Federal. Na realidade, o que se procurava à época, com o total apoio das Forças Armadas, infelizmente, era desconstitucionalizar as polícias militares e desmilitarizá-las. Nesse clima de um ambiente perverso e totalmente negativo para as corporações policiais militares e bombeiros militares, é que quando eu assumi o comando da Polícia Militar em dezembro de 1996 e posteriormente em fevereiro de 97 eu assumi a presidência do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, passei a tomar conhecimento desses problemas e da gravidade que se acercava com as polícias militares e corpos de bombeiros. De imediato, de posse de todas essas alternativas de que dispunham na época, começamos a mobilizar os comandantes gerais, as entidades de classe, associações, os clubes e todos os integrantes das corporações que pudessem se engajar conosco e lutar com essa luta inglória que vivíamos. De nossa parte, passamos a dar expediente quase que semanalmente em Brasília, junto ao Congresso Nacional e junto à comissão especial que estava tratando da parte de segurança pública, pois não havia previsão nenhuma de nós continuarmos contemplados na revisão constitucional. Abrimos uma frente de combate com o apoio da assessoria policial militar do Congresso, composta na época majoritariamente de militares da Polícia Militar de São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. Bem como passamos a bater de frente com a assessoria militar das Forças Armadas, então contrária à permanência das polícias militares e corpos de bombeiros no corpo da Constituição. Após muitos embates, discussões acaloradas, fizemos ver a eles que as polícias militares são forças auxiliares reservas das Forças Armadas, sendo a primeira força a ser utilizada em caso de perturbação ou grave perturbação da ordem, pois somos uma reserva operacional pronta para agir com um efetivo que é mais que o dobro do efetivo das Forças Armadas e, portanto, muito significativo. Dissemos a eles que dispunhamos de apoio parlamentar em todos os cantos do território brasileiro, pois em todos os lugares, sejam nas metrópoles ou os pequenos recantos do país, sempre existiria lá um policial militar ou um bombeiro militar, e que nós, na época, moveríamos mundos e fundos para assegurarmos nossa permanência na Constituição, com ou sem o apoio deles. Mas gostaríamos, de fato, que isso ocorresse com aquele apoio. E daí, depois de perceber que sozinhos eles não chegariam a lugar algum, passaram a caminhar conosco e as coisas começaram a fluir, culminando com a aprovação da emenda 18. Esta emenda constitucional de fevereiro de 1988, e até a edição dela, os integrantes das polícias militares e corpos de bombeiros eram simplesmente servidores públicos militares, somente separados dos civis pela expressão militar, ou seja, no gênero nós éramos iguais, só éramos diferentes na espécie, um servidor civil, outro servidor militar. Após a edição da emenda 18, com a nova redação dada ao artigo 42 da Constituição, passamos a ser denominados militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, não mais servidores públicos, passando a constituir, o que é muito importante, uma carreira de Estado, tal como os militares das Forças Armadas. Mas a luta não parou aí, ela continuou, pois logo em seguida passou-se a discutir uma nova revisão constitucional, a qual, dentre várias alterações, criou a figura do pagamento por subsídio para os membros de poder, ministro do Estado, secretários estaduais e municipais. E nós entendemos que se era bom para eles, deveria ser bom para nós, porque essas categorias tinham a melhor remuneração do país. Além de nos livrarmos dos diversos penduricalhos que nos eram ora aumentados, ora reduzidas, ao bel prazer do mandatário de plantão nos estados, bem como acabar com as grandes discrepâncias salariais que existiam nas corporações. E novamente conseguimos acrescentar o parágrafo 9º ao artigo 144 da Constituição, dizendo que a remuneração dos integrantes das polícias militares e corpos de bombeiros seria feita na forma do artigo 39, parágrafo 9º da Constituição, ou seja, na forma de subsídio. Isso veio a ocorrer com a edição da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 98.
No Estado do Paraná, especificamente, estamos contemplados na Constituição Estadual através da emenda número 7, de abril de 2000, no artigo 45, como militares estaduais. Está assegurado isso. E com o pagamento na forma de subsídio pela emenda número 29, de 20 de outubro de 2010, parcialmente revogada. Cabe ressaltar aqui que o primeiro ensaio de mudança de forma de remuneração ocorreu somente em 30 de março de 2010, através da Lei de 16.469, quando se criou a figura do soldão, pela soma do soldo existente à época, acrescido da gratificação PM especial, da gratificação PM por cursos realizados e da gratificação por risco de vida. Sobre esse novo montante, aplicava-se somente a gratificação por tempo de serviço, os quinquênios. O subsídio, de fato, somente foi implantado em 2012, mesmo que mitigado, ou seja, criou-se um subsídio base e a cada 5 anos de efetivo serviço do policial ou bombeiro militar, ele vai sendo corrigido conforme a tabela da Lei 17.169, de 24 de maio de 2012. Então, nós não temos ainda um subsídio integral. Ficou parecendo, a nosso ver, um remendo da Lei do Soldão. Cabe ressaltar que o resultado desse trabalho desenvolvido pelo CNCG, do qual muito me orgulho de ter sido seu presidente desde fevereiro de 97 até outubro de 99, quando deixei o comando, só foi possível e obteve êxito graças ao apoio integral e permanente dos comandantes gerais das polícias militares e corpos de bombeiros e suas corporações, mas também das associações de seus estados. No caso do Paraná, especificamente, é dever de gratidão citar o apoio material, financeiro, humano e de ideias, principalmente, do Clube dos Oficiais, da Associação Vila Militar, da Sociedade dos Subtenentes Sargentos e dos Cabos e Soldados. E de forma muito especial e carinhosa, a AMAI, a qual inúmeras vezes somou esforços conosco em Brasília para que pudéssemos atingir nossos objetivos. Foi uma companheira diuturna nas nossas idas e vindas, nas nossas andanças. Se tivemos sucesso à época, tanto na gestão do Comando Geral como à frente do CNCG, tal fato deveu-se muito à situação da PMPR, junto ao Governo do Estado, quer na questão salarial. Para ressaltar aqui, nós éramos, na época, a segunda polícia militar mais bem paga do Brasil. Só perdíamos para Brasília, que era uma corporação que sempre foi paga com recursos da União. E ainda, quer na questão da gestão dos recursos financeiros. Nós tínhamos, à época, o Fundo de Modernização da Polícia Militar, que hoje não mais existe, que foi incorporado ao Fundo Estadual de Segurança. Este fundo que existia à época era administrado pelo comandante-geral e dava a ele total autonomia para adquirir equipamentos, viaturas e todos os demais insumos necessários à corporação. E por isso, aqui cabe um especial agradecimento ao ex-governador Jaime Lerner, que governou o Estado do Paraná à época em que eu fui comandante-geral. Só que eu vejo hoje que, infelizmente, muitas das vitórias que nós obtivemos na revisão constitucional hoje estão sendo questionadas no Congresso e que eu, pessoalmente, reputo como de fundamental importância que sejam mantidas. Hoje se discute no Congresso novamente a desmilitarização das polícias militares e corpos de bombeiros. Eu vejo isso como o aspecto mais perigoso. Claro que desconstitucionalizar seria péssimo, mas desmilitarizar é perigosíssimo. Nós temos que entender que a manutenção da investidura militar, com a submissão dos militares estaduais ao Código Penal Militar, ao Código de Processo e ao Regulamento Disciplinar, porque é humanamente impossível comandar uma corporação como as polícias militares sem ter como instrumento a hierarquia e as disciplinas militares. Nós estamos vivendo no Brasil, novamente, já tivemos ano passado e com certeza vamos ter nos próximos anos graves movimentos sociais no Brasil. Graves ações de perturbação e grave perturbação da ordem. Se nós não tivermos uma tropa com comando, com disciplina, com hierarquia, nós não vamos conseguir dar conta disso. Imaginemos a polícia militar desmilitarizada, sindicalizada, que é a primeira coisa que vai acontecer. Os sindicatos vão assumir as corporações e vão assumir quem? Principalmente as categorias de base, as pessoas menos informadas da polícia militar. Não haverá condições, numa situação de perturbação da ordem, de a cadeia de comando interagir. Basta que o sindicato diga, não vão para a rua, não obedeçam a ordem, entre em greve, vamos entrar em greve. Quem poderá comandar uma corporação como o Paraná, que já tem hoje quase 30 mil homens? São Paulo, que tem mais de 100 mil. Então, isso é
é uma balela de regime de esquerda, de quem quer ver quanto pior, melhor. Porque quanto pior para a esquerda, melhor é para eles tomarem conta das coisas. Nós não podemos cair nessa balela, né, perdida. Nós temos que pensar que as polícias militares são as responsáveis pela manutenção da ordem pública, pelo trabalho de prevenção diuturno, mas, como eu disse, em grave perturbação da ordem, elas são responsáveis pela repressão, por agir com o uso da força, a força necessária, precedendo o eventual, inclusive o eventual emprego das Forças Armadas, numa situação gravíssima no país. Isso está bem claro e tem que se reavivar a memória dos mais novos, o Decreto-Lei 667 de 69 e o Decreto Federal 88777 de 83, que reorganizam as polícias militares, definindo a sua aplicação e emprego. Esses paradigmas legislativos, essas leis estão em vigor até hoje e ordenam o funcionamento das polícias militares. Nós temos que lembrar algumas situações. Por que os militares, se entrarem na política e se forem eleitos, eles são transferidos para a reserva remunerada com o tempo de serviço proporcional? Para que a corporação não se transforme num partido político, não possa ficar deixando a política ser mais forte do que a ação de força da corporação. Por isso é importante a hierarquia e a disciplina. Por isso que a situação do militar é bem diferenciada do civil. O militar não tem direito, não é que não tenha direito, mas ele não se pode fixar nas 40 horas semanais de serviço. O militar está 24 horas de serviço, ele tem um período de folga, ele tem o período de trabalho e o período de folga. No período de folga, caso haja necessidade, ele será chamado, é o caso da prontidão, será chamado e será colocado novamente no seu trabalho. O militar não se aposenta como civil, o militar é transferido para a reserva remunerada, aonde ele adquire o direito de permanecer no seu domicílio de folga, mas poderá ser chamado, ele mantém compromissos com a sua organização, mantém responsabilidade, direitos e deveres, e pode ser chamado ativa num caso de necessidade. Um movimento de grave perturbação da ordem, há uma convocação e os militares da reserva são convocados para isso. Só não são convocados aqueles que já perderam contato com a corporação, que foram reformados. A situação de reforma, de fato, libera os policiais militares de compromisso com a sua polícia militar. E está bem claro na nossa legislação, o parágrafo 1º do artigo 154 do Código da Polícia Militar, plenamente em vigor, já diz que a reserva é a situação temporária de inatividade em que o militar fica obrigado a determinados deveres e conserva alguns direitos. Direitos e deveres esses, obviamente, atribuídos ao pessoal ativo e sujeito ao poder hierárquico militar. O grave problema que nós temos na Polícia Militar hoje é que, se deixando levar pela pressão política dos governos que já passaram e que estão aqui hoje, as polícias militares abriram mão da administração do seu pessoal. Hoje a diretoria de pessoal não administra mais o pessoal inativo e os seus pensionistas, é administrado hoje pela Secretaria de Administração do Estado e pela Paraná Previdência, que nenhum órgão público é. Ou seja, nós perdemos já a administração do nosso pessoal. Numa necessidade de convocação, nós vamos ter que consultar hoje um órgão previdenciário, um órgão do Estado, para poder ter mão do nosso efetivo, porque nós não temos mais esse controle. Então, senhores, resumidamente era isso que eu queria dizer. Ressaltar a luta que nós tivemos, que é uma luta já de muitos anos, que hoje ninguém mais lembra, mas que nós podemos voltar a ter que passar pelos mesmos problemas. É uma luta cotidiana, sempre estarão tentando tirar direitos das corporações. Se nós não tivermos alertas, vigilantes, esses direitos com certeza serão nos tomados. As palavras do Coronel Lara demonstram que a união de todas as polícias militares do Brasil, através dos seus comandantes gerais, da bancada governista, da bancada ruralista na época e também de todas as associações unindo base e comando, foi muito importante para a preservação e avanços nas conquistas dos militares. A principal conquista, o subsídio.